Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 53 deste nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho. E nela, ao contrário do que vínhamos desenvolvendo até então, estaremos a interromper o nosso curso normal de estudos para apresentar a vocês as modificações implementadas pela Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 2022, aos textos instos nos artigos 62, 75b, 75c da Consolidação das Leis do Trabalho e do artigo 75f, agora trazido a lume por esta nova Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022. Portanto, não estaremos a desenvolver, como tínhamos vindo até agora efetivando, os nossos entendimentos a respeito do Instituto de Férias, ao qual tínhamos voltado nossas atenções até então, dentro do cronograma estabelecido para este nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho. Passemos, pois, a estudar as modificações implementadas pela Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 2022, ao corpus seletista propriamente dito. A primeira das modificações que nós temos que apresentar será o artigo 62, em seu inciso 3º, quando a nova Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022, alija do capítulo seletista específico a respeito do teletrabalho aqueles empregados que, em regime de teletrabalho, recebam suas contraprestações pessoais através do estabelecimento de produção ou de tarefa para o desenvolvimento de seus mistérios profissionais cotidianos. Portanto, aqueles empregados que, a partir de agora, ainda que estejam em regime de teletrabalho, sejam administrados através de produção ou tarefa, não mais estarão incluídos nos ditames íncitos para o teletrabalho dentro do sistema seletista que existia até então, como era apregoado com a inclusão deste capítulo pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista. A partir de agora, só os empregados em regime de teletrabalho que tenham as suas atividades estabelecidas por jornada é que considerarão ser aplicáveis aos mesmos as normas seletistas impressas no capítulo específico sobre o teletrabalho. Com relação ao artigo 75b, a Lei número 14.442, de 2 de setembro
de 2022 foi bem mais ampla e mais modificativa, ao ponto de termos situações diversas das que já haviam sido implementadas pela reforma trabalhista em quase todo o cerne do artigo 75B da Consolidação das Leis do Trabalho. Começa a modificação a ser implementada já pelo caput do artigo 75B, que agora, com esta nova normatização legal, considera teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderantemente ou não, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação que não configure trabalho externo. Ora, antes o artigo 75B, em seu caput, considerava como teletrabalho a prestação de serviços fora da dependência do empregador, preponderantemente exercida fora deste ambiente industrial propriamente dito. Agora, tanto faz se o exercício do teletrabalho ou trabalho remoto for efetivado de forma preponderantemente ou não fora das dependências do empregador, este será considerado como teletrabalho, desde que haja a utilização de tecnologia de informação e de comunicação e que não haja confusão entre o regime adotado como sendo de teletrabalho com o trabalho externo propriamente dito. Então, qualquer que seja a situação de prestação de serviço por teletrabalho, se for a maneira de atuação preponderantemente ou não fora das dependências do empregador, será considerado como teletrabalho. O teletrabalho pode ser, então, agora, a partir da implementação da Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022, por ser estabelecido por jornada, por tarefa ou por produção. Qualquer que sejam esses estabelecimentos, teremos, pois, a presença do teletrabalho. Sendo por tarefa ou por produção, não se aplica às normas seletistas, como vimos no início de nossa explicação a respeito destas modificações ao artigo 75B da Consolidação das Leis do Trabalho. Apregou ainda este mesmo texto legal que o teletrabalho não se confunde nem se equipara com o telemarketing ou teleatendimento. Ou seja, está aqui o artigo 75B, com as modificações impressas pela Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022, a dizer que não há confusão nenhuma entre o teletrabalho, o telemarketing ou o teleatendimento. E nem a eles, esses sistemas estarão equiparados àqueles trabalhadores que exerçam suas funções através do regime de teletrabalho. Determina também a Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022, que o tempo de uso das tecnologias fora da jornada de trabalho não caracteriza tempo à disposição ou prontidão ou mesmo de sobreaviso, exceto em casos de previsão em acordo individual ou em tratado plural do trabalho. Esta situação veio a acalmar o ambiente doutrinário e até mesmo jurisprudencial
a respeito desta situação em que o empregado usa, fora da sua jornada de trabalho normal, os equipamentos, as tecnologias, se esta situação se caracterizaria ou não tempo à disposição ou prontidão ou sobreaviso do empregador. Neste caso, veio a Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022, a pacificar o entendimento, dizendo que não se caracteriza tempo à disposição, ou mesmo prontidão, ou mesmo sobreaviso, a utilização das tecnologias pelo empregado fora da jornada de trabalho propriamente dita. Exceto se houver a previsão expressa em acordo individual entabulado entre o empregado e o empregador, ou esteja estabelecida esta situação em tratado plural de trabalho, seja ele acordo coletivo de trabalho, seja ele convenção coletiva de trabalho. Portanto, neste caso aqui, a lei está a permitir que a previsão seja feita através de acordo individual. Havendo acordo individual para estabelecer o caminho do tempo de uso das tecnologias fora da jornada de trabalho pelo empregado, ou havendo ainda específica cláusula em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assim discriminando a respeito desse tempo de uso das tecnologias fora da jornada de trabalho, ele não se caracterizará tempo à disposição ou prontidão ou sobreaviso. Então, inexistindo qualquer estabelecimento a respeito disso, o tempo de uso das tecnologias na jornada de trabalho e fora dela, portanto, fora da jornada de trabalho, não caracterizará tempo à disposição, nem mesmo prontidão ou sobreaviso. Outra informação importante e nova aderida ao texto do artigo 75b da Consolidação das Leis do Trabalho pela Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022, é que permite, a partir de agora, que o regime de teletrabalho seja dispensado também aos empregados que se apresentem como estagiários e aprendizes nas fórmulas pretendidas pelas legislações específicas de cada uma das situações funcionais aqui descritas. Portanto, os estagiários e aprendizes, a partir de agora, podem se agitar através do regime de teletrabalho. Com relação àqueles empregados que exercem os seus trabalhos fora do ambiente a que se encontra lotado o empregado, ou seja, fora do local de prestação normal de serviços, aplicar-se-á a legislação local ou os tratados plurais da base territorial em que o estabelecimento a que o empregado esteja aderido seja implementado. Portanto, vale a regra, ainda que o empregado exerça suas funções em local diverso daquele em que foi contratado, valerá a regra dos tratados plurais e da normatização específica local, da onde estiver materializado
empreendimento empresarial propriamente dito. Com relação àqueles empregados contratados no Brasil e que optem por realizar o teletrabalho no exterior, portanto, eles foram contratados no Brasil e optaram a exercer suas funções através do teletrabalho fora do Brasil. Então, neste caso, aplica-se a lei brasileira, exceto nos casos da Lei 7.064 de 82, que trata da transferência de empregado contratado no Brasil para trabalhar no exterior, que não é o caso aqui, porque aqui neste caso que a lei está a desenvolver, o empregado optou por realizar o teletrabalho no exterior, não foi transferido do Brasil para outro ambiente de país externo dos eixos fronteiriços do Brasil. Então ele foi contratado aqui e transferido para outro país. Não é o caso aqui. Aqui o caso, o empregado é que optou por exercer seu trabalho através do regime de teletrabalho no exterior. Então, excetuando nesses casos, e também quando houver disposição contratual em contrário, a lei brasileira não terá aplicação a esses contratos individuais de trabalho firmados sob a égide do exercício profissional por teletrabalho. Então, quando não, nas exceções dos casos da Lei 7.064/82 ou em disposição contratual em contrário, a lei é aplicável aos contratos firmados no Brasil, que o empregado opte por realizar o teletrabalho no exterior, é aplicável a lei brasileira a estes pactos de emprego. Diz a Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022, que, respeitados os repousos, poderá haver disposição sobre os horários e os meios de comunicação entre empregados e empregadores. O que quer dizer isso? Quer dizer que antes o empregado estava subsumido àquelas comunicações a hora que o empregador quisesse para poder fazer contato com o mesmo. Agora, com o advento dessa nova lei 14.442, de 2 de setembro de 2022, terão que ser respeitados os repousos e também estabelecer-se-á uma disposição sobre que horários e os meios de comunicação que poderão ser usados para que o empregador e os seus empregados possam ter contato direto a qualquer tempo. Então, tem que respeitar os repousos e tem que haver disposição contratual sobre os horários e os meios de comunicação entre empregador e seus empregados a partir de agora. Então, essas são as considerações a respeito do artigo 75b da Consolidação das Leis do Trabalho, com as modificações implementadas pela Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022. Passemos, pois, agora às interferências dessa nova lei ao artigo 75C da Consolidação das Leis do Trabalho, que, como estamos a estudar, veio a lume, como todo, aliás, o capítulo relativo ao teletrabalho, através das imposições previstas pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista.
A partir de agora, o artigo 75C, ele dispensa a necessidade de estabelecimento das funções a serem realizadas pelos empregados no contrato. Então, agora, a partir de agora, o contrato não precisa mais trazer dentro do seu bojo a informação a respeito das funções que serão desenvolvidas pelo empregado ao seu empregador sob o regime do teletrabalho. O artigo 75C tem a redação estabelecida a partir de agora nos seguintes termos: o empregador não será responsável pelas despesas do retorno ao trabalho presencial na hipótese do empregado optar pelo teletrabalho fora da localidade prevista no contrato. Então, apenas e tão somente naquela hipótese em que o empregado optar pelo exercício do teletrabalho fora da localidade prevista no contrato, é que o empregador não será responsável pelas despesas do retorno ao trabalho presencial. Portanto, se o empregado não for optante pelo exercício do teletrabalho fora da localidade prevista no contrato, mas esse exercício foi imposto pelo empregador, o empregador continuará a ser responsável pelas despesas do retorno daquele empregado ao trabalho presencial. A não ser que haja disposição em contrário acordada pelas partes. Portanto, se o empregado opta por desenvolver as suas atividades profissionais de teletrabalho fora da localidade prevista no contrato, para tanto, não havendo disposição em contrário acordado pelas partes, e portanto aqui vale a ressalva de que esse acordo para determinar algo diferente a respeito da responsabilidade pelas despesas do retorno ao trabalho presencial, na hipótese do empregado optar pelo teletrabalho fora da localidade prevista no contrato, pode ser feita e pode ser implementada através de acordo individual firmado pelas partes, portanto, sem a presença do ente sindical para a sua validez. Acrescenta ainda a Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022, o texto do artigo 75F, a consolidação das leis do trabalho, principalmente ao capítulo relativo ao teletrabalho impresso na consolidação das leis do trabalho pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Dizendo o seguinte, que os empregadores darão prioridade aos empregados com deficiência e aos que tiverem filhos ou crianças sob sua guarda judicial até 4 anos de idade para o teletrabalho. Então, dentro daquele universo de empregados que estão à disposição do empregador, dentro do empreendimento industrial propriamente dito, o empregador dará prioridade àqueles empregados que sejam portadores de deficiência. Primeira prioridade é para os empregados que sejam portadores de deficiência. Atendidas essas situações, as próximas definições a respeito do ingresso do trabalhador, do empregado, no sistema de teletrabalho, será dada
àqueles empregados que tiverem filhos ou crianças sob sua guarda judicial, ou seja, filhos naturais ou adotados que tenham sobre si, sob a sua responsabilidade, a guarda daqueles menores até 4 anos de idade. Portanto, a prioridade seria para aqueles que tivessem filhos até 4 anos de idade, adotados ou naturais, para que seja trazido para eles o regime do exercício profissional através do teletrabalho. Bom, estas eram as considerações que gostaríamos de implementar a respeito dessas modificações trazidas ao universo juslaboral brasileiro através da modificação dos textos íncitos na consolidação das leis do trabalho, nos artigos 75, 62, 75B, 75C, 75F, trazidos a lume pela Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022. E agradecemos a oportunidade de ter a presença de vocês nessas nossas aulas e aproveitamos também para concitá-los a se inscreverem no nosso canal e a deixarem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a propiciar que nós continuemos a desenvolver esses nossos estudos a respeito dos direitos material e processual do trabalho e possamos a cada vez mais ampliar os nossos números de alunos e de interessados nas matérias aqui desenvolvidas. Muito obrigado a todos.